Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso preparatório de Enem aqui no canal Potência. E hoje teremos aí a nossa funçãozinha de segundo grau, né? Então, uma estrutura bem importante, bem tradicional aí da matemática, que não tem tantos fãs assim, infelizmente, mas é algo que você precisa saber para a prova do Enem, não é mesmo? Então, já deixa sua curtida aí, né? Já compartilha com seus colegas aí o nosso canal, né? Vídeos todos os dias vão fazer com que todo mundo tenha acesso aí a uma melhor preparação para a provinha do Enem, beleza? Então vamos lá, gente, vamos iniciar aí a nossa tal de função de segundo grau. Olha só, sobre a função de segundo grau, começamos falando o seguinte, né? Ela tem um apelidinho aí, né? Ela tem um segundo nome que é a função quadrática. Função de segundo grau, função quadrática, né? São equivalentes. A estrutura algébrica, né, de uma função de segundo grau geralmente é essa daí, ó. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ou então y igual a ax quadrado mais bx mais c. O que essa estrutura fala pra gente? De novo, uma relação de dependência, f de x é a mesma coisa que y, é uma variável que está em função de x, é uma variável que depende do x, né? E essa dependência não vai ser uma dependência direta, esse y vai depender dos valores de x dentro de um polinômio de segundo grau, por isso a função de segundo grau. Como que eu sei que é um polinômio de segundo grau? Esse x vai estar elevado ao máximo ao expoente 2. Tá certo? Então, y igual a um polinômio de segundo grau, né? Sendo esse polinômio de segundo grau envolvendo x, é uma função de segundo grau, sim, tá? Então, vamos lá. O que a gente sabe aí, né? Que a gente pode falar inicialmente da tal da função de segundo grau? Gráfico. Gráfico da função de segundo grau é parabólico, né? São parábolas. Essas parábolas têm duas configurações aí, basicamente. Que é, ela terá concavidade, ou seja, a boquinha dela estar virada para baixo, para cima, perdão, né? Ou então a concavidade, né? A boquinha dela estar virada para baixo, como é o segundo caso ali, tá certo? Como que eu identifico isso? Como que eu olho para uma estrutura de uma função de segundo grau, para uma lei de formação e verifico para onde que ela está virada? Cara, basta olhar o seu coeficiente A, que é aquele carinha que acompanha o x ao quadrado, né? Se ele for maior que zero, ou seja, positivo, concavidade voltada para cima. Se ele for negativo, menor que zero, concavidade voltada para baixo. Bem simples, bem tranquilo. Ainda sobre esses coeficientes, é importante mencionar que na função de segundo grau, eles não têm um nome específico, não é igual na função de primeiro, que tem coeficiente angular, coeficiente linear. Não, a gente simplesmente vai falar que são coeficientes, tá? Uma leve exceção aí é o C, que em qualquer função, independente da estrutura, né? Se ela for polinomial, a gente diz que esse cara que não tem a variável é chamado de termo independente, certo? Então ele é o único que ganha alguma nomenclatura, mas A e B, nomenclatura nenhuma, tá? O B, ele até tem alguma importância estrutural para a nossa parábola, mas não é o que você precisa no Enem, tá? Vai por mim. Falemos sobre o C, tá certo? O C, ele continua sendo, assim como na função de primeiro grau, o termo independente também assumia isso, ele continua entregando para a gente o momento em que essa nossa função corta o eixo Y, tá certo? Então, ela continua cortando o eixo Y num ponto de coordenadas 0 e C. 0 e C, tá certo? Então, o C vai entregar direitinho ali esse momento onde ela corta o eixo Y bem tranquilo, tá? Aí, assim, o que a gente pode ter de questões envolvendo função de segundo grau? Com essa parada com isso que eu expliquei para vocês agora, não tem muita coisa que a gente possa fazer. O mínimo que você tem que saber fazer com uma função de segundo grau é interpretar, né, um problema, um gráfico, e relacionar de repente com a estrutura que a gente mencionou agora, e a geração de equações de segundo grau, tá? Como, por exemplo, essa questãozinha aqui agora que a gente vai ver do Enem 2013. A questão fala o seguinte: a temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, T igual a zero, e varia de acordo com a expressão T em função de T é igual a menos T quadrado sobre 4 mais 400, com T em minutos. Ó, aqui
é uma coisa importante, né, de a gente mencionar que nem sempre vai ser x e y num problema que é um pouquinho mais elaborado, eles vão trocar esse x e y por realmente grandezas existentes no nosso cotidiano, como por exemplo nesse caso que a temperatura é o T maiúsculo, enquanto que o tempo é o T minúsculo. Então aquele T em função de T, né, T maiúsculo em função de T minúsculo, ou Tzão em função de Tzinho, né, é a temperatura em graus centígrados em função do tempo, tá certo? E aí é só você saber, não é sempre x e y, e o T e T ali não é uma repetição de T's. Cada um é sua coisa, de acordo com o texto, tá bom? Vamos lá, continuando. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para a abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Agora, uma questão relativamente tranquila, não tem nada de muito mais, você só tem que pensar, né, no que está acontecendo, saca só. Eu vou dizer, né, então, seguindo a nossa função, t em função de t é igual a menos t quadrado sobre 4 mais 400. Percebam, né, que aqui nessa função a gente pode dizer que o b é zero. Por que eu posso dizer que o b é zero? Pelo fato de que não tem um termo de primeiro grau, né? Só tem termo de segundo grau e o termo independente. Se eu fosse fazer o gráfico, eu poderia dizer que essa função tem a concavidade voltada para baixo. Por quê? Porque o cara que acompanha nosso termo de segundo grau é negativo, tá certo? Eu poderia também dizer que essa função corta o eixo y quando o y vale 400, porque é o termo independente, mas nada disso aqui importa nessa questão. O que importa aqui é, ele fala, a trava do forno só abre quando a temperatura alcança 39 graus. Logo, a temperatura é o T maiúsculo. Então, esse T aqui inicial, que está fazendo o papel tradicional aí do Y, a gente vai trocar por 39. E o que a gente quer saber é quem é esse Tzinho, quem é esse tempo aqui, para que a gente consiga alcançar essa temperatura de 39 graus. Ou seja, gente, é uma questão bem simples, assim, é básico. Você tem um forno, ele desligou, obviamente ele não perde toda a temperatura imediatamente, então a temperatura vai baixando e fala assim, você vai abrir o forno só quando tiver 39 graus, quanto tempo se passou? É isso. Então a temperatura está em função do tempo, se eu sei a temperatura, eu consigo achar o tempo. Se eu tivesse o tempo, eu conseguia achar a temperatura, simples. Agora a gente só resolve essa equação de segundo grau. Ah, mas vai precisar do tal do Bhaskara? Não vai precisar do tal do Bhaskara, porque essa é uma incompleta. A gente tem meios diferentes para resolver ela um pouquinho mais simples. Então, olha só. Vamos lá. Para começar, se você não gosta de fração, né, a melhor coisa que a gente tem aqui a fazer é... Até assim, eu vou até fazer diferente. Eu vou jogar primeiro esse 400 para o outro lado, diminuindo, tá certo? Esse 400 aqui, eu vou jogar ele para o outro lado, diminuindo. A gente vai ter, então, 39 menos 400 sendo igual a menos t ao quadrado sobre 4. Ao fazer isso, a gente vai ter agora 39 menos 400, que nos dá menos 361, sendo igual a menos t ao quadrado sobre 4. Galera, percebam que assim, se menos 361 é igual a menos t quadrado sobre 4, eu posso dizer com tranquilidade que mais 361 é igual a mais t quadrado sobre 4. Né? Seria o equivalente aí a multiplicar a equação inteira por menos 1. E aí agora eu vou jogar esse 4 para o outro lado multiplicando, né? Já que ele está aqui do lado direito dividindo, eu vou jogar ele para o lado esquerdo multiplicando. Então 361 vezes 4 é igual a t ao quadrado. E consequentemente agora, né, esse expoente 2, eu vou jogar ele para o outro lado como raiz. Olha só, eu vou fazer uma parada aqui. Eu sei que muitos de vocês viriam aqui e multiplicariam o 361 por 4. Eu não vou fazer isso. Eu vou passar a raiz direto e botar 361 vezes 4 lá dentro, né, no radicando, vai ser igual ao t. E aí, o que acontece? A gente vai ter agora a seguinte possibilidade. Se eu multiplicasse o 361 por 4, ia dar um número relativamente grande, eu não saberia a raiz exata e tudo mais. Mas tem uma propriedade que fala para a gente o seguinte,
Se você tem a raiz quadrada de uma multiplicação, você pode aplicar a raiz quadrada separadamente. Então eu vou lá e faço raiz quadrada de 361, eu sei que é 19. Você pode fatorar ou fazer por teste. E a raiz quadrada de 4 é 2. E esse vai ser o nosso tempo t. E 19 vezes 2 nos resulta aí em 38 minutos. Tá certo? O que finaliza a nossa questão. São necessários 38 minutos para que a gente consiga aí a temperatura ideal do forno ali de 39 graus Celsius. Mas, pessoal, é uma questão bem tranquila, assim, só que você não pode se assustar. Uau, tem gente que vê função, já fica nervoso, já não quer fazer, meu Deus, vai cair num basca. Nem sempre é uma questão relativamente tranquila. Pior dos casos, você poderia testar, né? Você poderia testar ali, 19. Pô, 19 vai ficar bem distante ali do que se quer, que é o 39 graus. Aí você já poderia, de repente, pensar assim, pô, peraí, se o 19 já ficou bem distante, 19,8 e 20, acho que não são a resposta. E já partir para um teste do 38 e 39, né? E aí você talvez conseguisse resolver sem precisar testar todas. Mas tem alternativas, tá? Tem como fazer de maneira diferente. Beleza? Então, assim, é o mais tradicional. Probleminha, função de segundo grau e equação de segundo grau. Mais tradicional. Isso aqui tem que estar bem. Beleza? Outra coisa que a gente pode ter aí, brincando com função de segundo grau, é a ideia do vértice. Pessoal, o que é o vértice? O vértice é o ponto de inflexão da parábola, é o ponto em que a parábola tem a sua mudança de comportamento. Então, por exemplo, né, esses dois pontinhos aí são os nossos vértices dessas respectivas parábolas. Por quê? Porque a parábola ela não é uma função monótona. A função de primeiro grau, quando ela era decrescente sempre. Quando ela era crescente sempre. A função de segundo grau, não. A função de segundo grau, ela tem um momento decrescente e um momento crescente. Né? Com a concavidade para cima, por exemplo, ela começa descendo, né? Olhando da esquerda para a direita, ela começa descendo e depois ela sobe. Esse ponto, né, de mudança é chamado de ponto de inflexão. E aí é o tal do vértice. Na parábola, né, como só existe um vértice, tem funções que tem mais de uma, esses pontos recebem apelidinhos carinhosos, que são o quê? Ponto de mínimo e ponto de máximo. Quando a concavidade está voltada para cima, o vértice fica aqui embaixo. Se o vértice fica embaixo, ele é o ponto de mínimo, ele é o valor mais baixo da função, ele é o valor mais baixo do y, tá certo? Já quando a concavidade está voltada para cima, o nosso vértice ele fica em cima, ele é o ponto de máximo, é o ponto mais alto que aquela parábola vai atingir, tá certo? E aí, esse vértice, né, esse tal de vértice é tão importante que ele tem coordenadas específicas, x do vértice, y do vértice. E para achar elas, claro que tem uma dicasinha ou outra e tal, mas assim, de maneira mais direta, fórmulas, né? A gente tem o x do vértice e o y do vértice. Assim, vamos conversar sobre isso. O x do vértice ele é bem simples, é menos b sobre 2a. Ou eu prefiro escrever, né, ficar falando de uma maneira um pouquinho diferente, que eu acho que facilita o preenchimento da fórmula, eu acho que facilita também você entender e gravar a fórmula. Eu falo como oposto de b sobre o dobro do a. Oposto do b sobre o dobro do a. Para não cair em pegadinhas de que sempre vai ser negativo ou cair em pegadinhas de que embaixo sempre vai ser 2. Não, oposto de b sobre o dobro do a é uma alternativa aí que eu acho mais interessante. Já o y do vértice, né, ele é um pouquinho mais complicado, é o menos delta sobre 4a. O delta, né, aquele delta discriminante que aparece lá na equação de segundo grau, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa fórmula já é um pouquinho mais doída de gravar. Era legal saber ela, ter ela como uma carta na manga, mas você pode fazer o quê? Em vez de calcular o y do vértice, você pode achar o x do vértice e substituir o x do vértice na função, porque isso também dá o y do vértice. Tá? Você tem essa alternativa. Sempre funciona, sempre é bonito, sempre é legal? Sim. Legal, às vezes não, porque pode trabalhar com fração e substituir a adição ali envolvendo fração talvez seja um pouquinho complexo. Mas na parte do y do vértice ali, né, é bom ter essa carta na manga, só para desencargo de consciência, tá certo? Como que isso pode aparecer numa questãozinha aí envolvendo o Enem, né, que
gosta dessa parada de máximos e mínimos. Olha só, também do Enem 2013, a gente tem o seguinte: a parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Pessoal, até tem isso ali na figura e tal, mas assim, isso não vai trazer nenhum benefício para você, tá? Você pode perceber que tem uma parábola, ela está rolando, ela está girando aqui ao redor desse eixo Z e ela forma essa taça e tal, mas assim, não traz nada de muito interessante não, tá? O que importa é o que vem depois. Ele fala: a função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual a 3 sobre 2x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é... Muito bem, gente, é uma questão bem interessante, tá? Essa é uma questão bem interessante, por quê? Porque basicamente te dá todo esse desenho e ele te entrega, né, que esse C, né, é o ponto onde a função corta o eixo y, porque é o nosso ponto independente, e ele realmente, né, a taça não está completamente cheia, ele vai nos entregar aí, ó, a altura do líquido na taça, né? Só que a gente não tem o valor desse C. E essa é a nossa tristeza. Eu preciso, então, na verdade, a questão é toda sobre vamos encontrar o valor de C. E como que a gente vai fazer isso? O segredo está na observação do vértice. Parece que não tem muita informação aqui para a gente, mas tem. Porque olha só, se o vértice está em cima do eixo X, a gente pode afirmar com toda certeza que o y do vértice vale zero, porque todo e qualquer ponto que está acima do eixo x é um ponto que tem a coordenada y valendo zero. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui agora e a gente vai lembrar que o nosso y do vértice é zero. Se o nosso y do vértice é zero, então o nosso menos delta sobre 4a, que é a fórmula do vértice, tem que resultar em zero. E se isso acontece, a gente pode dizer o quê? Primeiro, né, gente? Eu posso jogar esse 4a para o outro lado multiplicando, e a gente vai dizer que o menos delta tem que resultar obrigatoriamente em zero. E se o menos delta tem que resultar em zero, então o delta também tem que resultar em zero. E aí agora é que a gente vai realmente fazer a nossa conta, tá? O delta tem que resultar em zero. Quem que é o delta? Vamos lá. O delta é uma estrutura que pode ser substituída por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí a gente tem então que esse b quadrado menos 4 vezes a vezes c tem que resultar em zero. Lembrando, quem que é o b? O b é o cara que acompanha o x. Olha lá na nossa função, quem é que acompanha o x é o menos 6. Então, a gente vai ter o menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o a. Quem é o a? O a é quem acompanha o nosso x quadrado, então 3 sobre 2, vezes o c. E aí esse c realmente é o termo independente. Nessa função a gente não sabe quem é ele. Isso tem que ser igual a zero. Isso parece que está feio, pessoal. Mas não está não, tá ok, tá? Olha só, o menos 6 ao quadrado vai nos resultar em 36. Aqui, menos 4 vezes 3 sobre 2, lembra que é menos 4 sobre 1. Então assim, 4 vezes 3, 12, 1 vezes 2, 2, 12 dividido por 2 fica 6. E aí isso vezes c fica 6c. E aí a gente tem uma equação de primeiro grau bem bonitinha, né? A gente pode dizer então rapidamente que o 36 é igual a 6c. E rapidamente, jogando 6 para o outro lado, dividindo, a gente vai achar que o nosso C vai valer 6. Logo, nossa alternativa correta é a alternativa E. A altura do líquido na taça, que é denotada aí por esse tal do C, é justamente 6. E com isso, gente, a gente mostra que a função do segundo grau não é necessariamente um bicho de 7 cabeças. Agora, uma coisa você tem que saber. Você tem que saber as formulinhas ali envolvendo o vértice. Você tem, né, que
saber partes ali de estrutura, você tem que estar preparado para que isso monte equações, seja uma de primeiro grau como essa, seja uma de segundo grau, como a gente viu na questão anterior, beleza? São questões bem interessantes, treinem elas, tá? Façam esse resumo, esse mapinha mental aí das informações que a gente separou aqui. Bons estudos para vocês e até a próxima. Valeu!